Pessoal, bom dia. Vocês me desculpem a franqueza e as palavras que eu vou usar agora, eu nem gosto de mencioná-las, mas eu tenho que alertar a todos vocês sobre um fato que eu tenho a plena convicção que está acontecendo. As pessoas que defendem as ideias neoliberais estão sob forte influência do maligno. Por que eu digo isso? Vou mostrar em 3 argumentos básicos. Primeiro argumento, essas pessoas não conseguem mais enxergar a realidade. Você pode mostrar argumentos científicos dos mais diversos, mostrando os efeitos catastróficos que essa ideologia tem e essas pessoas não conseguem enxergar. Você pode mostrar que reforma trabalhista, retirar direito de trabalhador, só gera recessão em qualquer lugar do mundo e elas não conseguem enxergar isso. Que um Estado que não investe nos mais pobres, com programas sociais, só gera o caos e essas pessoas não conseguem enxergar. Você pode apresentar centenas de teses da Unicamp, da USP, das melhores universidades do mundo na área da economia, da sociologia, da história, das mais diversas disciplinas, mostrando em números e essas pessoas não veem. Basta ver os números do governo Lula, que mostram que mais de 30 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, os efeitos na saúde, no combate à fome e tantos outros, e essas pessoas se recusam a enxergar isso. Não pode ser outra coisa senão a influência do mal. Um segundo argumento muito forte é o estado em que a nossa sociedade se encontra. O inimigo, o que ele quer? Ele quer destruir o ser humano e a natureza. E nós estamos muito próximos disso. E é claro que a mentalidade neoliberal é a grande responsável. O ser humano, porque com o aumento da desigualdade, a pobreza se prolifera e nós vemos coisas terríveis no Brasil, no mundo inteiro, mas pega na África, por exemplo. O que é aquilo? Aquelas cenas de barbárie é fruto de uma terrível desigualdade e na Síria e os principais países do mundo virando as costas e só causando guerra nesses lugares. E aí os refugiados não são aceitos nos países, aí a mentalidade fascista cresce, essa mentalidade fascista totalmente voltada para o mal. Aí nós vemos cenas como o que acontece nos Estados Unidos de crianças serem separadas dos pais. Isso é a barbaridade completa e isso não tem outra explicação senão a redução do Estado, a falta de políticas sociais em todos os países do mundo, principalmente nos mais pobres, gerando efeitos catastróficos. E a questão da natureza. Nós já mostramos aqui, existem vários documentos apontando para a crise ambiental gravíssima que estamos vivendo. E isso é o quê? Se não a ausência de políticas do Estado. Se não for o Estado para resolver esse problema, quem é que vai resolver? Se o Estado não começar a desapropriar grandes áreas públicas para plantio de árvore, a contratar milhares de pessoas para serem agentes ambientais, para despoluir os rios, construir estações de tratamento, para impor multas pesadas a empresas poluidoras, quem que vai fazer isso? O capital? Jamais. E essas pessoas não conseguem enxergar esse capital que desrespeita os acordos firmados pelos líderes de Estado, pela ONU, do ponto de vista ambiental, de direitos humanos e tudo mais. Isso é uma barbaridade. Um terceiro argumento é a questão também do momento que nós estamos vivendo em relação à tecnologia. Nós nunca tivemos uma tecnologia tão desenvolvida, capaz de gerar alimento para todos, capaz de colocar todos com pleno emprego e trabalhando de forma sustentável. E o que nós vemos? Nós vemos crescendo o desemprego, nós vemos os direitos sendo retirados, nós vemos que cada vez demora mais para que a gente se aposente. Então, é um contrassenso. Na medida que o mundo se desenvolve, que a tecnologia se desenvolve, os nossos direitos ficam menores, nós aumentamos a barbárie. O que justifica isso? A condução do Estado. O Estado que deveria colocar leis, deveria distribuir esse avanço tecnológico entre todos os seres humanos, fazer que todos participassem das riquezas desenvolvidas, esse Estado não faz isso por causa do neoliberalismo. Porque é o Estado que não deve interferir na economia, que deve dar independência ao Banco Central, que deve passar para a iniciativa privada todas as coisas, e nós vemos a barbárie crescer cada vez mais. E ai dos religiosos, que ficam neutros nessa posição, ou que não defendem, padres, pastores, seja quem for, que não tem clareza do que está acontecendo com o mundo e com a sociedade hoje. Vão ser cobrados. Então, qual é o remédio para isso? O remédio é o jejum da mídia, em primeiro lugar, parar de assistir
a mídia, que é a grande influenciadora que vai penetrando na alma, no coração, na mente das pessoas, com essas ideias totalmente distorcidas da realidade. Existem dezenas de documentos já do Vaticano e de outras igrejas sérias, importantes, evangélicas e de todas as outras religiões, condenando esse estágio da sociedade. Só não vê quem não quer. Então é jejum de mídia e começar a ler as escrituras das várias religiões. Eu cito aqui o Evangelho, que diz: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os pobres, porque é deles o reino de Deus. Então parem de ouvir os falsos pastores, leiam o Evangelho, porque lá está o caminho correto, que vai mostrar que nós temos que ter solidariedade entre nós e com certeza vai tirar nós, cada um, principalmente aqueles que têm essa mentalidade neoliberal e o mundo, desse ambiente catastrófico que nós estamos vivendo.